Notas do Subsolo, Dostoiévski. Mais uma leitura da maratona literária, que eu reli, como eu falei, é reler, né? E reli. E essa novela do Dostoiévski, Notas do Subsolo, foi publicada em 1864 pela primeira vez, 2 anos antes de Crime e Castigo, que saiu em 1866. Notas do Subsolo é mais uma novela em que o Dostoiévski vai nos apresentar uma daquelas figuras de anti-heróis que são os seus protagonistas narradores, né? São bastante comuns nas novelas, especialmente, mais do que nos romances. E que se encaixam num modelo que os críticos convencionaram chamar de homens supérfluos, que, segundo os entendidos, são muito comuns dentro da literatura russa do século XIX, especialmente da primeira metade do século XIX. E, segundo a tradutora aqui, que ela traduziu direto do russo, nessa edição aqui da LPM, a Maria Aparecida Botelho Pereira Soares, ela faz uma nota explicativa dizendo que, a grosso modo, os homens supérfluos, que aparecem tanto na literatura russa do século XIX, são aquelas figuras que eles têm capacidades, têm talentos, mas que não conseguem se encaixar dentro da sociedade russa da sua época, não conseguem realizar-se, né, com as capacidades e os talentos que têm, e aí acabam se tornando figuras destrutivas e amargas. E é o caso aqui. O protagonista narrador de Notas do Subsolo, que a gente não sabe o nome, ele se apresenta apenas como um homem do subsolo, é um desses homens supérfluos. Uma dessas criaturas que, à medida que a gente lê o texto, percebe, tem capacidades, tem talentos, não é um homem inculto, é um homem que lê, é um homem que conhece coisas, mas que está profundamente amargurado, profundamente frustrado, com muito ressentimento da sociedade, das pessoas que o cercam e do mundo, porque de alguma forma ele não conseguiu se encaixar nessa sociedade e realizar o seu potencial. Ele é uma criatura frustrada e aí ele vai se mostrando uma figura amarga, uma figura destrutiva, uma figura que usa de muito sarcasmo e que é movida por um amálgama interior bastante complexo. Ao mesmo tempo que ele é uma figura com muito orgulho, né, que se julga muito capaz e muito melhor do que as pessoas à volta dele, ele tem momentos em que ele se confessa como uma criatura vil, como uma criatura que, na verdade, é menor do que muitos outros, ou que, pelo menos, ele se crê, né, muito capaz, muito melhor, muito mais capacitado a galgar postos maiores do que aqueles que ele tem, né, e mais honrarias do que outros, segundo ele, menos dotados, obtiveram. Mas há momentos em que a gente sente no discurso dele que o Dostoiévski vai explicitando na forma como ele vai falando e falando, falando e assim se revelando para nós, como uma pessoa que ao mesmo tempo tem um sentimento muito grande de humilhação e uma baixa autoestima misturado com esse sentimento de orgulho de se julgar uma pessoa superior. Enfim, uma criatura bastante complexa. O homem das Notas do Subsolo, ele guarda algumas semelhanças com a figura de um outro, que também é o protagonista narrador, que também é o anti-herói, de uma outra novela do Dostoiévski que eu já fiz a resenha aqui. É o protagonista narrador de Adócio. E quando eu comentar mais adiante, eu vou explicar melhor isso. Além de ser uma figura complexa, de um interior, uma psicologia complexa, como o protagonista narrador de Adócio, em O Homem do Subsolo a gente tem duas partes do texto, sempre narrados pelo protagonista, e que na primeira parte ele é um homem, como ele se apresenta, um homem de 40 anos, um homem que vive isolado, que ele mesmo diz que ele é uma pessoa desagradável, uma pessoa que frequentemente está doente, mas que ao mesmo tempo não procura os médicos, embora acredite nos médicos, que ele tem bastante cultura para não ser supersticioso, mas é uma pessoa supersticiosa. Enfim, um texto, uma pessoa cheia de contradições, com um texto confessional cheio de contradições. E nessa primeira parte dá para perceber muito bem, através desse discurso truncado, complexo, o tempo todo dizendo e desdizendo aquilo que ele diz,
né, que o protagonista diz, uma coisa que acontece também com o protagonista de Adócio. O Dostoiévski aproveita para nos revelar através da boca desse personagem, que é insuspeito, porque ele não é uma figura respeitável, né? As críticas que o Dostoiévski faz ao culto da razão, que é uma coisa que vem desde o século XVIII com o iluminismo francês, crítica ao culto do progresso e ao cientificismo, né? Aquele culto, aquela idolatria à ciência e às conquistas da ciência no século XIX. Na segunda parte, a gente já tem uma interação do personagem narrador com outras figuras, né? Com outros personagens. Mas são todos flashbacks, são lembranças que o personagem vai nos apresentando nessa segunda parte. No primeiro quadro que ele nos conta, é uma cena, um conjunto de cenas, né, um episódio em que ele está tentando se vingar, né, ou conseguir uma correção de uma pretensa humilhação que ele recebeu, ou que pelo menos que ele acredita que recebeu de um outro personagem secundário, que aparece apenas nesse momento. E aí a gente tem um outro personagem nesse episódio, que é a Rua, em que essa cena de confrontação do protagonista com o seu pretenso humilhador, né, a pretensa figura que humilhou, né, que o diminuiu, segundo ele, que é a Rua, a Avenida Nevsky, que é título de uma novela do Gogol e que é citada aqui textualmente, claramente, pelo protagonista. No segundo episódio dessa segunda parte de Notas do Subsolo, a gente tem um conjunto de cenas em que a gente vê o protagonista numa espécie de simulacro de intimidade com outras pessoas, né? Um simulacro de, como é que eu posso dizer, de comunhão né, humana, né? De estar com outros seres humanos, que são alguns antigos colegas dele da época de escola, né? E que ele perdeu de vista, e aí ele reencontra, e aí ele praticamente obriga esses conhecidos dele a convidarem ele para participar de uma comemoração que eles vão fazer para um terceiro personagem, que também foi um antigo colega de escola dele. E é claro que isso não funciona, a situação é, em alguns momentos, até assim, patética, né? Tem cenas e frases assim que são bizarras, né? Ditas pelo personagem, explicitadas no que ele diz para os outros, né? Para os seus antigos colegas, e aquilo que ele diz para nós mesmos no seu desnudamento, né? Conforme ele vai dizendo aquilo que ele está pensando e aquilo que ele está sentindo, né? Enfim, é um outro episódio de fracasso. Ele não consegue se interar com as outras pessoas, ele não consegue interagir com outros seres humanos, ele não consegue se socializar, não de uma maneira positiva. E aí essa cena se amarra com o terceiro episódio, se liga imediatamente com o terceiro episódio, que é um momento em que ele se apresenta como uma espécie de bom samaritano de uma jovem prostituta, estende a mão para ela, né, metaforicamente falando, e na verdade não pode ajudá-la. Ela tem esperanças nele, mas ele frustra essas esperanças, porque ele não pode ajudá-la, porque ele não pode ajudar nem a ele mesmo. E aí esse terceiro episódio que fecha a novela, talvez seja, pelo menos para mim, o mais doloroso e o mais constrangedor até em certos momentos de ler, né, de assistir aquela sequência de cenas e de pensamentos, de diálogos, né, entre ele e essa jovem, a Lisa, porque você tem diante de si um personagem, e aí outra vez ele guarda muito forte uma semelhança com o protagonista de Adócio, um personagem que para ele, e ele aqui diz isso claramente, o que o protagonista de Adócio não diz claramente, a gente entende, mas ele não diz isso com todas as palavras, e aqui o homem do subsolo diz com todas as palavras, para ele o amor é tiranizar e dominar a outra pessoa moralmente. E isso é uma verdadeira contradição. Não é possível haver amor se você não se relaciona com o igual. Mas ele não é capaz de se relacionar com essa jovem, como não é capaz de se relacionar com os seus antigos colegas, né?
ou com aquele pretenso homem que o humilhou, né, do primeiro episódio, como igual. E talvez aí esteja a grande tragédia do personagem. Ao mesmo tempo que ele quer ser amado, que ele quer ser estimado, que ele quer ser respeitado, ele exige coisas impossíveis das pessoas que o cercam. E é por isso, entre outras coisas, que ele é o homem do subsolo. É uma novela brilhante, e isso que eu estou dizendo é apenas um resumo. Tem muita coisa que se pode tirar, se pode apreciar, que se pode destacar e até estudar dentro dessa novela do Dostoiévski. Porque o Dostoiévski é aquele tipo de escritor que ele, numa página, 2 páginas, né, às vezes num pequeno monólogo, você vai encontrar ali sintetizado uma série de ideias. Enfim, uma obra de gênio.